Boa tarde, Paulo Guinote. Professor Paulo Guinote está connosco no programa da tarde. É um professor que há vários anos reflete sobre esta área da educação em Portugal. Que avaliação mais geral é que faz destas medidas e, desde logo, em particular, esta questão dos telemóveis? Havia uma recomendação até agora, mas a partir de aqui os telemóveis passam mesmo a estar proibidos nas escolas do primeiro e segundo ciclos já a partir de setembro. É positivo ou negativo do seu ponto de vista? Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. A medida da proibição nunca é, na base, uma boa medida. Seja como for, será, no primeiro ciclo, uma medida que eu considero mais positiva do que negativa, porque os alunos, exatamente por serem muito jovens e estarem numa fase de aprendizagem muito básica das suas competências, deverão desenvolver primeiro as competências, digamos assim, analógicas e depois sendo inseridas as competências digitais a pouco e pouco. Ou seja, por exemplo, eu defenderia mais, no caso do primeiro ciclo, a chegar ao terceiro ou quarto ano, alguma introdução, que poderá não ser pelos telemóveis, mas pelo uso dos computadores que existiram na escola, nas ferramentas digitais. Em relação ao segundo e terceiro ciclo, eu não estou bem a ver como será operacionalizada a questão, porque a maior parte das escolas que têm o segundo e terceiro ciclo têm alunos que poderão ter telemóvel e alunos que não poderão ter telemóvel. Ora, no recinto escolar, isso vai ser muito difícil de fazer uma verificação de quem está a utilizar ou não está a utilizar o telemóvel, porque um aluno de sétimo, oitavo ou nono ano pode perfeitamente ter o telemóvel de um aluno de quinto ou sexto ano. Portanto, terá que se perceber melhor como é que tudo isto vai acontecer. Em relação aos manuais digitais, realmente a introdução dos manuais digitais desde o primeiro ano estava a ser um bocadinho, ou no primeiro ciclo e mesmo no segundo ciclo, estava a ser um bocadinho apressada demais, até porque os alunos, para os usarem, lá está, precisam ter ferramentas digitais, ou os telemóveis ou computadores, que neste momento têm uma distribuição muito assimétrica e com uma qualidade muito assimétrica, não apenas entre escolas, mas mesmo dentro das próprias escolas. Mas parece-lhe que estamos aqui perante um primeiro passo para o fim dos manuais digitais. De resto, vários países que avançaram com estas tecnologias foram, entretanto, recuando. Parece-lhe que Portugal vai seguir também essa trajetória ou não? Esperemos que exista o bom senso de não seguir apenas a moda da digitalização pela digitalização e se vá percebendo o que é que se passa em outros países e o porquê do que se passa nesses países. Porque realmente muitos dos países que arrancaram muito rapidamente para o ensino digital perceberam, aliás, na sequência da pandemia que ajudou um bocadinho a perceber isso, que o ensino digital tem insuficiências, que o facto de colocar muita informação na posse ou no acesso dos alunos não significa que isso seja utilizado de forma proveitosa. Portanto, é muito mais importante que os alunos aprendam antes desse acesso múltiplo a muita informação, que tenham as suas ferramentas pessoais, intelectuais adequadas para filtrar essa informação, porque, lá está, essa informação em excesso nem sempre é uma boa informação e é necessário que eles saibam fazer essa filtragem. E o papel dos professores, o papel do ensino mais humano é muito importante para que não se percam algumas competências básicas que alguns consideram arcaicas, mas que são muito essenciais, como o aluno saber escrever minimamente de forma manual, saber reconhecer a escrita também caligráfica. Eu tenho alunos, por exemplo, de quinto e sexto ano ou até mais, que não sabem sequer ver um relógio analógico e ver as horas, e todas essas competências básicas são essenciais para depois partir então para uma questão digital. Agora, isto vem um bocadinho ao contrário do que aconteceu este ano com as provas moda e com as provas finais. Esta progressão que se realizaram em modelo digital. Suporte digital. E no sentido inverso a este e agora se diz. Porque realmente introduzir progressivamente o digital é importante, mas então não faz muito sentido fazer o primeiro ciclo e o segundo terem provas digitais obrigatórias e depois o terceiro ciclo ter híbridas e o secundário não as ter. Parece um pouco contraditório. Professor Paulo Guinote, um último tema no minuto restante que nos falta, a questão da disciplina de cidadania e desenvolvimento, que muita polémica tem causado nos últimos anos, vai contar a partir de setembro com novos documentos orientadores. Temas como a identidade de género e a sexualidade vão manter-se, mas o Ministro da Educação disse hoje que estes temas devem ser abordados com cautela. Como é que olha para estas mudanças também hoje anunciadas? Eu acho que isto é uma espécie de meio caminho entre ceder a pressões dos setores mais conservadores que não queriam ter esses temas abordados de forma obrigatória no currículo e então, portanto, ficam encobertos,
Isto chega só ao ridículo de, no documento que hoje foi dado à comunicação social, a identidade de género, por exemplo, estar prevista ser abordada no domínio não apenas, mas do desenvolvimento sustentável. Eu não consigo sequer perceber o que é que isso quer dizer. Mas, como eu estava a dizer, entre um meio caminho entre não acabar com a disciplina e devolver estes conteúdos às disciplinas dos quais eles são naturais, ou seja, o desenvolvimento sustentável no caso das ciências, os direitos humanos no caso da história, o caso da saúde também no caso das ciências. Há uma série de temas que foram, de certa forma, extraídos a disciplinas consideradas tradicionais e foram colocadas nesta disciplina. Ora, esta decisão é uma decisão que fica ali a meio da ponte, ou seja, vai colocar de forma menos visível os tais dois temas que eram problemáticos, mas em contrapartida torna obrigatória a abordagem da literacia financeira e do empreendedorismo por crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos, que não faz qualquer sentido. Em contrapartida, a questão da saúde, na qual está inserida a sexualidade, é de abordagem flexível e, portanto, dá a sensação de ser uma forma de ceder aos setores mais conservadores, não de forma completa, disfarçando um bocadinho essa cedência, dizendo, ainda lá está, mas agora vamos dar orientações, fundamentalmente, que ainda não conhecemos, mas que dá a sensação de ser, pronto, estes temas são tão complicados para a nossa área ideológica que nós não os retiramos, mas vamos deixá-los aqui escondidos para ver se não há tempo sequer para os abordar. Professor Paulo Guinote, deixe-me agradecer-lhe a reflexão que aqui deixou no dia em que o Ministério da Educação anunciou e confirmou algumas mudanças que já eram na prática conhecidas para o próximo ano letivo. Paulo Guinote, obrigado por ter vindo ao programa da tarde.